dia a todos. Vou falar para vocês aqui sobre 400 GB ZR. A apresentação anterior do Thomas já trouxe algumas informações interessantes, né, que vai complementar a nossa apresentação aqui. Ontem o André também, da Finisar, teve uma apresentação sobre tecnologia coerente. E interessante também que casou aí as apresentações com um tema próximo e parecido aí. Então, vou falar para vocês sobre 400 GB ZR, né? O que significa essa sigla, o que ela traz de benefício aí para a gente que trabalha com telecom, data center, né? Comunicações óticas. E vocês vão entender aí a questão do santo grau, conforme a gente for falando. É uma questão de um objetivo, né? Onde a indústria inteira quer chegar. Como apresentou, trabalho na Noitec, é uma empresa de consultoria, né? A gente presta consultoria e serviços aí para áreas de telecom e redes, né? Também treinamentos. E vamos lá. Santo Grau, né? O que é o Santo Grau? Santo Grau é uma lenda, né? É uma lenda da época medieval, né? Um objeto de desejo, né? Busca nas lendas arturianas, né? Um objeto que traria a vida próspera, uma grande fortuna, alguma coisa assim, né? Então, a gente usa esse termo aí para tentar representar o que o 400 GB ZR é para comunicação ótica, né? Ele é um objeto de busca, né? E o desejo aí da maioria dos operadores, porque ele traz altas capacidades, traz um consumo menor de energia, uma densidade maior de portas, ou seja, ele resolve N questões de quem opera a rede hoje ótica, né, comunicação de dados ótica no mundo. Então, essa é a analogia que eu quis fazer aí, trazendo a ideia do Santo Grau. E vamos lá. Falar um pouquinho para vocês aqui sobre a adoção do 400 GB, tá? E aqui não estou falando especificamente ainda do ZR, aqui é da tecnologia 400 GB, da velocidade 400 GB Ethernet, né? Ela tem um gráfico aqui que a Light Count, um instituto de pesquisa, divulga, né? Mostrando aí a adoção aí de transceivers por milhão, aí, fabricado quantos transceivers por milhão por ano, né? Então a gente percebe lá que a gente ainda tem transceivers de 1 GB, né? Passando pelo verde mais claro aí, que é o transceiver de 10 GB. E a adoção dos 100 GB, obviamente, ela começou a ganhar escala aqui, né, 2016, 2017, vem crescendo, passa aí a ser a tecnologia, a velocidade dominante, né, por muitos anos. E a gente começa a ter os primeiros módulos aí de transceivers óticos de 400 GB a partir desse ano aqui, né, um pouquinho aqui, mas para valer mesmo a partir de 2020, e esse negócio vai crescendo. Conforme a adoção vai aumentando, a gente vai ganhando escala, os custos vão diminuindo, tá? Então, isso 400 GB em geral, tá? Desde de um back-to-back entre um servidor e um topo de rack, ou uma comunicação de longa distância, tá? E aí, o 400 GB, ele ainda é muito novo, né? E a gente está numa fase de descoberta aí. Não está muito claro ainda a precificação, não está muito claro ainda como a escala disso vai acontecer. E esse gráfico aqui, ele traz uma linha, né, do 400 GB aí em roxo, lá no finalzinho, né, mostrando um preço relativo de um 400 GB para um 100 GB. Né? E aí vários modelos de 100 GB, LR4 em azul, CWDM4 em amarelo, ou PSM4. Né? Então, a gente percebe que hoje, se você for cotar um módulo de 400 GB, ele custa aproximadamente 4 vezes o valor de um 100 GB, né? Ou algo assim, pelo menos no nosso mercado. E a escala muda muito isso. Se você for um grande data center, os preços são bem diferentes, né? Mas para a grande maioria das redes que não vai comprar isso em grande escala, você ainda percebe essa diferença, né, de 4 vezes. E a indústria, em geral, né, não adota a tecnologia que o custo não se apresente como mais eficiente, né? E eu falo custo por bit, né? Ou seja, se eu tenho um módulo de 400 GB e com 4 módulos de 100, eu vou ter a mesma capacidade
e eu vou estar pagando 4 vezes mais, cadê o benefício? A gente sabe que hoje, uma interface de 100 GB, ela custa aproximadamente entre 5 e 6 vezes uma interface de 10. Então, se comprar 6 interfaces de 10 GB, eu vou ter 60 GB. Tá? Então, pelo mesmo valor, eu consigo comprar uma de 100 e vou ter 40 GB a mais. Então, obviamente que essa adoção é mais clara e evidente. Então, o 400 GB ele ainda não está nessa fase, né? Eu ainda não tenho esse benefício, esse custo-benefício. Isso, obviamente, com o passar do tempo, né, vai acelerando, a indústria vai ganhando escala, a gente vai tendo esses custos reduzidos, e uma hora ou outra a gente vai estar falando aqui de 2,5 vezes, 3 vezes os 100 GB para comprar um 400 GB, e aí começa a fazer sentido, né? Então, esse gráfico tenta mostrar isso para vocês aqui de uma maneira mais lúdica. E o formato físico, né? O Thomas comentou aqui sobre alguns formatos físicos, né? E essas são as opções atuais para 400 GB, né? O formato físico é o envelope, né, que você coloca toda aquela tecnologia, né, que o Thomas mostrou aqui para a gente de maneira bem didática, né? Laser de transmissão, laser de recepção, multiplexadores, DSP, né? A trilha elétrica que conecta no equipamento. Então, isso tudo tem que estar num formato físico compatível com o equipamento. E esse formato físico ele faz parte de um acordo, né? Ele não é uma norma determinada no I3E, por exemplo, né? Uma padronização do I3E. O formato físico normalmente é um acordo da indústria, né? Um fórum, alguma definição que estabelece esse padrão para que a gente consiga, o mercado, produzir soluções compatíveis, né? E hoje a gente tem essas 3 alternativas, o CFP8, o OSFP e o QSFP-DD. O CFP8 é uma tecnologia que ela veio aí mais para a primeira geração, né? O cara que precisa de imediato e, enfim, ela não tem uma densidade boa, né? Porque ele é um módulo grande e tende-se a não ser adotado, né? em escala. E o OSFP e o QSFP-DD são os 2 que estão hoje na guerra aí dos padrões. E isso ainda não está claro, tá? Então, você tem o OSFP e você tem o QSFP-DD, mais ou menos brigando pela mesma faixa de mercado e pelos mesmos objetivos. E o mercado ainda não se decidiu de maneira muito evidente qual vai ser adotado. E aí fica um recado para todo mundo, que eu acho importante. Se você comprar hoje um equipamento com OSFP, e daqui a 2 anos o QSFP-DD for o escolhido pelo mercado, você vai morrer na mão com o equipamento, provavelmente você não vai conseguir utilizar, não vai conseguir comprar módulos. Então, é importante aguardar um pouco essa padronização ficar mais clara, né? Essa adoção, né, ficar mais clara para poder seguir adiante aí com uma aquisição de um equipamento QSFP-DD. Mas, aí me pergunto, o que você acha que desses 2 padrões vão ganhar? E aí é um machismo, é a minha opinião, né? Não é uma certeza, é que o QSFP-DD ele vem para ganhar um pouquinho esse mercado, principalmente por ser retrocompatível com o QSFP-28. Tá? E aqui uma diferença importante que eu queria trazer para vocês, que nós vamos falar disso mais para frente agora na apresentação, que é uma característica desses módulos, é a capacidade que ele tem, né, de dissipação de calor e energia, né, de consumo de energia. Esses módulos aqui, por exemplo, o CFP8, você consegue ter, pela norma, né, pela norma do padrão físico, você tem 24 watts no CFP8, 20 watts no CFP e 15 a 18 aí no QSFP-DD. Tá? A norma fala em 15, mas já foi estendida aí para 18 ou até 20. Então, isso aqui é um fator crucial aí para o que a gente vai precisar no 400 GB ZR. Toda aquela tecnologia que precisa estar embarcada ali dentro desse módulo, né, ela vai consumir energia e vai estar limitada realmente pela energia que está disponível nesse módulo. Só em termos de comparação, o QSFP-28 que a gente usa hoje nos 100 GB, ele tem só 5 watts de capacidade. Então, nós estamos passando para um nível bem superior aí de consumo nesses módulos de 400 GB. E o QSFP-28, como falei, é o módulo mais adotado hoje, o Thomas comentou aqui também, ele tem um formato físico
é eficiente, você consegue ter uma densidade grande de QSFP28 no equipamento. E o QSFP-DD, ele passa a ser a evolução do QSFP28, né? Então, ele te garante aí uma retrocompatibilidade com o QSFP28. Um módulo QSFP-DD aceita, né, um slot QSFP-DD aceita o módulo QSFP28. E aí, basicamente, a diferença entre eles é essa aqui. Você tem o módulo QSFP-DD, esse DD é de double density, né, então de dupla densidade. Então, ele tem, na verdade, uma trilha a mais ali, né, no conector elétrico. Então, quando você espeta isso lá dentro do servidor, do switch, do roteador, o módulo QSFP-DD tem contato com as duas trilhas, ele tem mais capacidade de transmissão. E o módulo QSFP-28, ele pode também ser inserido no mesmo slot, só que ele vai ter contato só com essa primeira trilha, porque essa parte aqui não existe, né? Então, você vê que ele é um pouquinho mais profundo, aí, um comprimento maior do que o QSFP-28. E isso aqui, fisicamente, às vezes, no mesmo equipamento, o QSFP-DD vai ficar um pouco mais para fora ali, você vai ter um módulo óptico saindo um pouco mais do que o QSFP-28 comum. Tá? Então, esse motivo aqui, eu acredito que ele é muito forte, né? Por ser retrocompatível, a adoção do QSFP-DD deve ser mais suave. Você não precisa trocar o equipamento inteiro para o QSFP. Você põe o QSFP-DD, você começa ali, vou botar 2 módulos de 400 GB e os outros 20 aqui de 100. Aí daqui a 2 meses você vai lá, troca mais um módulo. Daqui a 1 ano você troca o outro módulo. Então, te permite crescer de forma mais granular. Então, é por isso que eu acredito que o DD deve ganhar essa guerra de padrão aí. Tá? Então, falando do formato físico, agora vamos mostrar os equipamentos, né? Algumas fotos aqui de equipamentos que usam esse tipo de solução. Então, esses módulos aqui, como eu falei para vocês, são QSFP-DD. Então, você pode espetar um QSFP-28 ou um QSFP-DD. E aqui a gente percebe a grande vantagem dele, né? Você consegue colocar 32 módulos desse em um rack unit, né? Em uma unidade de rack. Ou você tem módulos em chassi, placas, enfim. O modelo do equipamento vai ditar isso, né? Mas a gente tem uma densidade muito boa, né? São 32 módulos de 400 GB em uma unidade de rack. Então, isso traz uma capacidade absurda, né, de banda. E, por isso, o CFP8, por exemplo, não é uma solução que deve evoluir, porque você não conseguiria colocar mais do que, sei lá, 6 aqui no módulo CFP8. Então, esses equipamentos todos já existem, né? Então, você já consegue comprar, né, hoje um equipamento de 400 GB. Mas, lembrando que os módulos ópticos ainda são novidade. Estão começando a nascer, o preço ainda não é tão eficiente. E, enfim, é bom você avaliar essa questão antes de partir para um equipamento de 400 GB ainda em 2019, 2020. E aí, 400 GB, a padronização dele, né? É importante falar sobre a padronização para vocês entenderem, né, onde entra o 400 GB ZR, né, onde nós vamos começar a falar do 400 GB ZR. Aqui tem um desenho bem complexo e grande de informação, aqui, cheio de informações, mas o que eu quero mostrar aqui para vocês nessa coluna da direita aqui, são as padronizações, né? E à esquerda aqui, os modos de funcionamento do 400 GB. Tá? Então, você tem... Nesse desenho aqui, nós estamos falando de 3 aqui. Nós estamos falando do I3E, padronização padrão de Ethernet, de um consórcio chamado 100 GB Lambda, ou padrões proprietários, inclusive, que não tem um órgão específico, né? Então, a gente tem 400 GB hoje, e não se resume a isso, tá? Tem outras variantes, né? Mas as mais tradicionais, né, são as definidas pelo I3E, que é o SR16, SR8, DR4, né? E aí vai seguindo, né? Todas essas soluções aqui, né, antes do 400ER, a gente está falando de soluções que o mercado chama de solução cinza, né? O que não tem DWDM envolvido, você não tem multiplexação de lambda, são módulos que você conecta diretamente a uma fibra ótica, né, sem grandes tecnologias envolvidas nisso de multiplexação, tal. Basicamente canais cinza. Então, a gente tem aí modelos de funcionamento. Aqui eu coloquei, não vou entrar no detalhe agora, mas depois a apresentação está disponível, a quantidade de lambdas e a tecnologia de modulação utilizada, né, para cada um desses padrões, né.
E aqui a gente percebe que uma mudança importante, que é o PAN4, nós vamos falar dele daqui a pouquinho. E o foco da nossa discussão, e a tecnologia que nós vamos entrar mais em detalhe agora, é esse pedaço aqui, o 400ZR. Tá? Então, e aqui é importante a gente entender uma diferença. Tá? Por que está faltando um G aqui, né? 400GZR? Porque realmente não tem. Tá? O padrão ele tem esse nome. Tá? Ele é definido na OIF, né? Que é um acordo, né, entre os fabricantes, e ele é 400ZR. Tá? Esse padrão 400ZR é, quando você fala 400ZR, você está falando do padrão da OIF. Né? E aí tem aqui um novo, porque a I3E não quis ficar fora do barco também não. Falou, não, já que todo mundo está falando, eu também quero padronizar. E aí nós vamos ter o 400G base ZR, né, 400 GB Z base, ou seja, aí seguindo a padronização do I3E, nesse novo grupo de trabalho, o 802.3CW. Tá? Então, a apresentação aqui, nós vamos falar de ZR, ZR Plus, né, e 400 GB Z base, todas essas tecnologias. Então, por isso que eu chamei de 400 GB ZR, mas o 400ZR é a primeira implementação que vai surgir. E aí, um pouquinho sobre a tecnologia, né, o que a gente precisa para colocar num módulo desse, né, de tecnologia, de 400 GB, para alcançar essa capacidade. Então, esse escopo aqui técnico, tá, esses slides aqui, eles representam a base da tecnologia de 400 GB em DWDM, tá, tanto para um módulo, para um transponder, para um DCI. Né. Então, o primeiro detalhe aqui, e eu acho que o André falou bastante isso ontem na apresentação dele, ele focou bastante na tecnologia coerente, né? E aqui nós estamos mostrando um comparativo, né? À direita aí a detecção direta e à esquerda o DWDM coerente. Tá? Então, para 400 GB, o 400 GB padrão, aquele cinza normal, 400 GB G base, a gente ainda usa detecção direta. Né? Só que não é aquela detecção direta NRZ, ou on-off, né? Ligado ou desligado, ligado é bit 1, 0. A gente já passou a adotar, né? O I3E adotou e o mercado tem adotado, né? por definição do I3E, uma modulação diferente, uma modulação PAN4. Né? Então, a gente tem uma modulação que não é mais a modulação de NRZ. Então, a gente passa a carregar 2 bits por símbolo. Tá? Ontem o André apresentou bastante essa questão do símbolo. Né? Então, a gente passa a ter 2 bits a cada símbolo. Então, eu tenho 4 lasers. Né? Foi apresentado mais cedo aqui também. Um módulo 400 GB, você tem 4 lasers que transmitem e 4 receptores. Né? E esses 4 lasers, cada um está modulando o sinal aí a uma taxa de símbolo de 50 gigabaud. Como a gente tem 2 bits por símbolo, então eu tenho a cada 50 gigabaud, 2 bits, ou seja, 100 gigabits por segundo. São 100 gigabits por segundo, como são 4 lasers, 4 portadores diferentes, eu chego no 400 GB. Né? Então, essa é a tecnologia mais simples, a mais barata, que é utilizada nos módulos de pequeno alcance. Né? Então, quando a gente vai falar do ZR, a gente está falando de tecnologias de 80 km, 60, 120 km. Então, a gente não consegue atingir essas distâncias com uma tecnologia de detecção direta. Né? Então, a gente até consegue com algumas questões técnicas, de uma rede ótica muito bem definida, amplificação muito alta, mas no modelo mais simples, né, no modelo plug and play, a gente precisa da tecnologia coerente para alcançar. E aí, aqui na esquerda, a gente tem um desenho mostrando aí a tecnologia coerente. A diferença dela aí para a detecção direta vai desde a modulação como a polarização. Né? Então, a gente tem nesse desenho de baixo aqui uma polarização 16 QAM. Né? Então, com essa polarização aqui, a gente consegue trafegar 4 bits por símbolo. Né? Então, se a gente tem 50 gigabaud de taxa de símbolo com 4 bits por símbolo, então, beleza, 4 vezes 50, eu tenho 200 bits por segundo. Mas 200 gigabits é o suficiente? Não. Eu preciso de mais 200, né, para fazer 400. Cadê os outros 200? Eu tenho a segunda polarização. Então, 90 graus, eu tenho uma outra polarização, levo mais 200 gigas, alcançando os mesmos 400 gigas. Né? Só que aqui eu faço isso tudo com um único laser. Né? Eu não preciso de 4 lasers. Eu tenho um único laser. Em compensação, eu tenho uma modulação
mais complexa, a modulação mais complexa, ela está mais sensível a erros, né? Quando você transmite isso, o laser transmite por uma fibra ótica, vão acontecer erros. E aí a gente tem a próxima tecnologia que a gente vai falar aqui. O Thomas comentou também na apresentação dele sobre FEC, né? Ou Forward Error Correction, em português é a correção de erros posterior, né? Ou seja, você transmitir uma informação digital, né? 0 e 1. Aqui embaixo o sinal aqui no osciloscópio mostrando a transmissão perfeita. Quando ela chega lá do outro lado, ela já está bem mais misturada ali, né? O módulo que recebe isso já não consegue identificar exatamente essa mesma informação. E aí um bit que deveria ser 0, ele entende como 1, um bit que era 1, ele entende como 0. E se você não tem um algoritmo matemático, né, para fazer essa correção, o FEC é um algoritmo matemático para fazer essa correção, você tem uma cadeia de bits erradas, né, e aquele pacote, aquele quadro, se for um quadro Ethernet, ele vai ser descartado, né? Você perde aquele pacote. Com o FEC, você consegue matematicamente fazer a correção, tá? Então o FEC ele é parecido com a paridade lá do RAID. Você manda mais informação, você manda os bits de dados, do payload, e manda um pouco mais de bit, né, para usar essa informação como paridade num cálculo matemático para corrigir e identificar bits que podem estar errados ali e converter, e acertar esses bits antes de entregar para o equipamento, né? Então isso aqui é uma segunda tecnologia. Então nós falamos de modulação, detecção coerente, modulação 16 QAM e FEC, né? Isso tudo, né, tem um custo alto, né, de energia, de tecnologia. Hoje a gente consegue colocar isso num chassi, num equipamento grande lá, num bastidor, você põe no slot, você tem essa tecnologia de 400 GB de DWDM, com laser, com FEC, com detecção coerente, tudo que você precisa. O mercado já passou a adotar um modelo de CI, que é um pouquinho menor, são equipamentos de 1U, 2Us ou 3Us, para você colocar em rack, também com essa tecnologia embarcada. O CFP2-DCO, que é, vamos pensar, o CFP2 ele está numa categoria acima de consumo de energia, ele é 24 watts, assim como o CFP8. Então já tem tecnologia para conseguir colocar isso tudo dentro do módulo. E o santo grau, né, a tecnologia que vai revolucionar essas comunicações óticas, vai ser a gente colocar tudo isso dentro de um módulo que é CFP-DD, que é esse bichinho aí. O Thomas já mostrou aqui, né, na apresentação dele também, essa imagem. Eu preciso colocar aqui dentro um laser que transmite, um laser que recebe e um DSP para poder fazer toda aquela correção de erros, detecção do sinal, modulação, exatamente, toda essa tecnologia. E isso, o desafio principal é o consumo e dissipação. Ainda não temos tecnologia para colocar isso dentro de um módulo que é desse tamanhozinho, né, pequenininho. Não cabe, você não consegue dissipar o calor ali e você não tem consumo de energia suficiente. Então, o grande salto que vai nos permitir que isso aconteça, para a gente não ter mais aquele bastidor gigante para fazer um 400 GB, é você ter um DSP, que é um chip, né, um silício, com tecnologia um pouco mais avançada, tá? E aí a gente traz aqui essa tecnologia, né? A indústria de DSPs, assim como a indústria de microprocessadores, né, ela segue uma técnica de fabricação, de hierarquia dos transistores, que vem diminuindo a cada ano, né? Ou de acordo com a lei de Moore, né, a cada 1 ano e meio, né, cada 18 meses, a gente dobra a quantidade de transistores no microprocessador. Então a gente tem aí a tecnologia atual, né, de 16 nanômetros, né, e a próxima etapa é a tecnologia de 7 nanômetros, ou nanômetros, né, como preferir. Essa tecnologia, ou seja, você tem uma miniaturização daquele chip tão pequena que você consegue colocar muita capacidade computacional, muito poder computacional, com um consumo de energia muito baixo, né? E isso é um desafio muito grande da indústria, né? Hoje, os processadores, por exemplo, x86, Intel, AMD, eles trabalham com 16, 14, 12, né? E é público e notório que a Intel se meteu numa confusão ao fazer o 10 nanômetros dela. Tanto que hoje ela está perdendo o mercado, a AMD está tomando todo o mercado de servidor da Intel, porque a Intel não conseguiu fazer os processadores delas em 10 nanômetros.
Então, é uma tecnologia mais cara, mais complexa. O maior fabricante de chip do mundo está tendo problema com isso, né? Então, a gente imagina o quão complexo isso é. Então, por isso que toda essa tecnologia ela tem que estar em conjunto aí com o mesmo objetivo, que é fabricar módulos de baixa potência para a gente conseguir colocar isso dentro de um QSFP-DD para poder ter um 400 GB ZR de baixo custo, né? Então, essa tecnologia tá, de 7 nanômetros, a gente já tem alguns chips de celular, né? A Apple ou a Qualcomm já fazem essa tecnologia, e quem faz DSP para comunicação ótica, né, já anunciou, são 3 anúncios aí, né? A Inphi foi a primeira empresa a anunciar, né, esse DSP. É um DSP de 100, 200, 300, 400 GB, de 7 nanômetros, disponível já hoje em escala pequena, com produção maior a partir da segunda metade de 2020. Depois temos a Acacia, é um dos maiores fabricantes de DSP do mundo, aberto. Ela também está com o seu módulo em desenvolvimento. O problema é que ela ainda está numa fase de fusão com a Cisco, então a gente não sabe, a Cisco comprou a Acacia, né? Então a gente não sabe o quão rápido ela vai lançar essa tecnologia. E a Ciena também é uma outra empresa que fabrica esses DSPs, e ela também já anunciou que a partir de 2020 ela vai ter o DSP. Então, a partir de 2020 nós vamos ter DSP. Então ainda leva-se um tempo para o DSP ser colocado dentro de um módulo QSFP-DD e os primeiros módulos saírem. Então nós vamos estar falando disso um pouquinho mais para frente, né? Esses módulos não vão estar disponíveis agora no início de 2020, provavelmente mais para o final de 2020. E o 400ER, como eu falei para vocês, uma padronização da OIF, que é colocar toda essa tecnologia dentro de um módulo de baixa potência, baixo consumo. Então, foi um padrão proposto por Microsoft, Google, Acacia e Juniper, né, que se juntaram. Hoje em dia tem mais empresas, né, nesse mesmo consórcio. E esse projeto ele padroniza alguns atributos, né? E esses atributos principais que ele padroniza é a modulação, FEC e o quadro, né? Então, a gente tem aplicação de 40 e 120 quilômetros, né? No máximo 64 canais por fibra. Você vai ter um espaçamento de 75 GHz, você consegue colocar 64 canais de 400 GB numa fibra. É muita capacidade. E isso tudo num módulo DCO de 15 watts de consumo, né? Então, aí que a gente chega no objetivo final dessa tecnologia 400ER, que é colocar isso tudo dentro de 15 watts, que cabe num QSFP-DD, né? Então, aqui uma breve apresentação sobre o quadro OIF, né? Ele é um padrão novo, né? Então, ele não é compatível com OTN, tá? Então, você não tem hoje um transponder de chassi slot, ele usa quadro OTN. Aqui nós estamos falando de um novo tipo de quadro, né? É uma outra codificação, maneira de você codificar os quadros, o payload ali dentro. A gente tem um FEC padronizado, e aí está o pulo do gato da indústria, porque até hoje os DSPs, né, de detecção coerente, cada fabricante tem o seu FEC proprietário, né? E a gente passa agora a ter um FEC comum a todos, e esse é um FEC diferente, ele é CFEC, é um FEC concatenado, você tem um FEC no cabeçalho interno, pulou, e um FEC no cabeçalho externo, né? E os exemplos de uso dessa tecnologia, né? A gente vai conseguir ter um roteador numa ponta, um roteador na outra ponta, ou um switch numa ponta, ou um switch na outra ponta, e um canal direto ali ligado na fibra, sem grandes multiplexações, aqui só a fibra direto, entre 40 e 50 quilômetros, tá? Ou 64 canais dentro de um sistema multiplexado, né, podendo chegar a 80, 120 quilômetros, tá? Então, aqui tem um primeiro ponto de atenção. O 400ER, você não vai espetar ele numa fibra de 80 quilômetros, não vai funcionar. No mínimo, você vai precisar de um pré-amplificador. Tá? Então, por conta da potência e sensibilidade de um módulo ZR. E aí, a gente fala do ZR Plus e outros, né? Então, como a gente falou, o ZR padrão OIF, a gente resume ele a esse cenário aqui. Vamos dizer, o 400ER é para até 80 km, 120 km de CI, interconexão de data center. O mercado, alguns fabricantes, entendem que dá para ser mais abrangente. A gente consegue pegar o mesmo módulo que é SFP-DD e usar para mais aplicações, usar para 400 GB metropolitano, 300 GB regional, ou até uns 100 GB de longa distância, né? Usando um FEC mais robusto, usando outro tipo de frame, volta a usar o OTN, né? Eu tenho uma potência de transmissão maior, deixando eu ter um alcance maior. Aí a gente tem o 400 GB ZR Plus, que não é nenhum padrão.
Ele só significa ZR+, ou seja, são cenários a mais do que o ZR faz, e aqui a gente não tem nenhuma padronização. Isso aí o mercado vai adotar, cada fabricante vai lançar o seu. Fala assim, o meu é ZR+, mas eu faço 100 GB, eu faço outro tipo de FEC, não é compatível. Então, o 400ZR, ele é importante ter uma padronização, porque você vai poder comprar módulos de qualquer fabricante, e se o cara adota esse 400ZR, obviamente que ele tem que adotar todas aquelas características e ser compatível com os outros módulos. O ZR+, ele passa a abrir um pouco esse leque, tá, de opções. Aqui essa tabela eu não vou entrar em detalhes delas, mas são várias maneiras, vários modos de funcionamento de um ZR+. Você pode ter ele com 400 GB, 16 QAM, seguindo o padrão OIF comum, ou você pode ter ele fazendo 400, 300, 200, 100 GB, com FECs proprietários, sem FECs proprietários. Então, e aqui vocês podem perceber na última tabela, todo consumo abaixo de 18 watts, ou seja, passível de ser inserido dentro de um módulo QSFP-DD. Então, a gente vai chegar uma nova forma de construir rede ótica, né, sem aqueles transponders externos. E, por último, a I3E, né, ela também entrou na onda, percebeu que estava ficando para trás, a OIF e outros organismos padronizando um módulo desse. Ela criou um grupo de trabalho, que é o grupo de trabalho de 50, 100, 200 e 400 GB sobre fibra, monomodo e DWDM. Esse grupo ele foi dividido, tá? 802.3 CN ficou com 50 GB, 200 GB e 400 GB em 40 km. E um outro grupo, 802.3 CT, na I3E, ficou com 100 GB e 400 GB 80 km. Tá? E, novamente, esse grupo foi dividido. A gente passa agora a ter um outro grupo de trabalho, que é o 802.3 CW, e separou os 100 GB do 400. Tá? Os 100 GB fica com o CT, e o 400 GB, 80 km, fica com 802.3 CW. Tá? E por que tem essa separação? Porque a tecnologia que vai sair primeiro, a padronização que vai sair primeiro, é o 400 GB. Tá? Os 100 GB vem depois. Obviamente que a indústria vai querer fazer uns 100 GB num QSFP28. A gente está falando que já está difícil colocar num QSFP-DD de 15 watts, pensa colocar num QSFP28 de 5. Então, isso aqui ainda vai levar mais tempo. E aí, os benefícios. Passa até um pouquinho mais rápido, que o tempo está acabando. Mas o primeiro benefício grande é a densidade. A gente não perde mais densidade. Você pode colocar no mesmo slot QSFP-DD linha ou cliente. A gente ganha uma nova forma de construir rede, né? Alguns chamam de RDM-less, né? Ou sem RDM, que hoje você tem lá os roteadores na ponta, o QSFP-DD cinza, aí você tem um outro equipamento que pode ser um transponder ou um DCI, com outro QSFP cinza nele, ligado num RDM, ligado na fibra, né? E do outro lado a mesma coisa. Esse é o modelo atual. Então, você tem custo com toda essa cadeia. Um novo modelo de construir rede que essa tecnologia vai permitir eu vou ter os roteadores lá da mesma forma, né, ou switches da mesma forma, isso não muda, só que em vez de eu ter toda essa cadeia de equipamentos, eu vou colocar um módulo 400 GB ZR espetado direto aqui dele. Né, no mesmo slot que eu tenho um módulo cinza, eu posso colocar um módulo ZR. A partir daí, eu venho com a fibra e, no caso de maior alcance, né, até 80 km, eu preciso de um pré-amplificador e acabou. Até 40, 50 km, eu estou ali direto na fibra. Toda essa parafernália some nesse modelo. Né? Então, vocês vão entender agora aí quem vai lutar contra esse padrão. Né? Quem vende essas coisinhas aqui todas. Né? Mas é uma questão de custo. E aí, esse gráfico aqui mostra para vocês. Tá? A primeira linha aqui, ó, 100% do custo, ou seja, esse é o modelo atual. Eu tenho 15% do custo, né, relacionado à interface do roteador, isso não muda. Eu tenho 10% do custo relacionado ao módulo cinza, que é o QSFP-DD, nesse caso aqui o DR4, e 74%, aqui tem 1% de cordão, outras coisas menores, né, mas 75% do valor estão nos transponders ou DCI. E a gente vai chegar no modelo, né? Aqui eu tenho um modelo com a placa embarcada dentro do roteador, o ZR Plus, e aqui no modelo 400ZR, onde eu vou ter a porta do roteador, que continua sendo os mesmos 15%, e o módulo. Esse aqui é um custo aproximado do mercado, né? Querendo
antecipar esse custo. A gente não tem certeza ainda dele, mas alguns modelos indicam que ele deve ter um custo de aproximadamente 34% do valor de uma solução atual. Então, nós vamos estar trazendo esse 400 GB para um custo muito mais acessível, né? Deixando de gastar com essa parte vermelha aqui, né? Que é aquela parte vermelha lá que a gente mostrou aqui. Então, não vai ser fácil, né? Porque, obviamente, o mercado vai tentar baratear isso aqui para competir com essa solução, mas a gente tem outras vantagens, como densidade, como operacionalizar um negócio mais simples, você tem menos ponto de falhas, né? Então, isso tudo são benefícios aí da 400 GB ZR. Tá? E, por último, aqui, quando isso vai estar disponível? O Júlio já fez essa pergunta. Agora está aí, Júlio. Esse é um estudo da IHS Market, que é um instituto de pesquisa, né, trazendo aí um gráfico de 2018, 2019, 20, 21 e 22. Esse E aqui, né, é ano calendário com E ao final, ou seja, no final do ano a gente vai ter uma segmentação do mercado de DWDM coerente, né. Os cinza aí são canais de 100 GB, o verde são os 400 GB já dentro de transponders de CI, e o azul aí, o laranjas, é o 400 GB ZR Plus e o 400 GB ZR, né. Então, o 400 GB ZR ou 400 ZR, em azul, a gente, não sei se dá para ver no gráfico aí, mas tem a primeira pontinha ali surgindo em 2020. Né? Então, nós estamos falando do final de 2020, porque os DSPs ainda estão sendo disponibilizados agora. Então, a gente só começa a ter 400 GB ZR de verdade, com escala, vamos dizer, para poder comprar, a partir de 2021. Então, eu acredito que com um preço acessível, que compensa, só em 2022. Tá? Então, mas por que você está falando disso agora em 2019? Não, para a gente ficar atento a isso, né? Se preparar a essa tecnologia que ela vem trazer todos esses benefícios que eu falei aqui, que tende a mudar um pouco a forma de construir rede ótica hoje, né? De longa distância, e com alta capacidade. E isso impacta a maioria das empresas que trabalham com internet por conta das altas capacidades, ou data centers, né? Que precisam fazer interconexão de data center. Tá? Então, esse é uma expectativa de mercado, né? Isso pode antecipar, pode atrasar, mas eu acredito que a 2022, ali, final de 2021, a gente vai estar com isso de maneira mais efetiva. De repente, o próprio X vai estar adotando isso aí em 2021 e mostrando aqui para a gente a adoção. Acho que é isso aí. Fico aberto para as perguntas aí, ou dúvidas. Tiago, obrigado. Alguma pergunta para o Tiago? Eu sou o Rafael, da França. Eu vi no seu slide, bom dia, né? Que o senhor tem uma ideia qual será o momento que isso irá surgir? Do lado do DD para os 400 GB, né? Tem uma ideia de quando, de qual vai ser esse valor do ZR? Não há ainda uma resposta, uma variação? Não, talvez haja, mas eu não tenho a resposta para a sua pergunta. Eu posso olhar e tentar responder depois. Tiago, você comentou a respeito de alguns padrões, né, estabelecidos pelo OIF, em termos de alcance. Uhum. Existe alguma forma, por exemplo, talvez essa definição, eu não sei, ela pode estar associada a uma aplicação standalone dos dispositivos. Existe alguma forma, por exemplo, de você compensar a restrição, por exemplo, de um módulo de 40 GB para conseguir que ele alcance maior distância, por exemplo, com camada ótica, todos aqueles recursos associados à DWDM, compensação de dispersão. Dispersão não tem, né? Porque é modulação coerente. Sim, amplificação, coisa do tipo. Não, então, a dispersão está ali do mesmo jeito, só que o DSP está corrigindo. Né? Então, esse é um primeiro ponto que talvez limite essa questão. Eu não coloquei aqui na apresentação, mas o OIF definiu dos 2.300 picos segundos por nanômetro, né, que o DSP tem que corrigir para atender essa regra do 400R. Então, aí já vai te limitar o quanto você vai conseguir alcançar. 2.300 vai dar, acho que 150, 140 quilômetros. Né? Aí você fala, não, mas eu quero fazer um enlace que não seja ponto a ponto, né? Que ele seja multispan, que eu passe por um outro amplificador. Se você atender o SNR e atender a amplificação, funciona, não vai ter problema. Desde que você atenda as especificações de dispersão cromática, atenuação e OSNR. Mas não vai ter problemas. E aí, talvez, por isso que o 400R Plus vem
para tentar trazer mais modos ou mais modelos de funcionamento. Né? Tá. Você ter hoje a mesma tecnologia que você tem para fazer 7.000 quilômetros, você conseguir colocar isso dentro de um módulo ZR e fazer 100 gigas, por exemplo, que é PSK com longa distância. Mas sim, atendendo às normas, as regras de OS, as regras não, né? Atendendo às características dos módulos, é possível de fazer. Beleza, obrigado. Oi, Thiago, Júlio, do NICBR. Para mim, assim, essa questão do 400 GB ZR, você falou do lado óptico, o lado beleza, só que a gente tem o lado do equipamento de rede e a gente tem o lado do consumo de energia. Né? Hoje, a gente tem lá um rack cheio de DCIs e a gente sabe o quanto isso dissipa. E essa tecnologia vai dar uma concentração muito grande, né? Quer dizer, vai condensar, o consumo de energia vai cair. A pergunta é assim, tua opinião em relação aos fabricantes de equipamentos de rede, né? Se eles vão disponibilizar equipamentos em que cada transceiver possa estar dissipando aí 15 watts, que daria quase 500 watts de consumo só de transceiver, você pegar um equipamento de 32 portas, ou a gente vai ter agora categorias equipamentos de baixo consumo para transceivers de baixo consumo e algumas portas de alto consumo, porque se comparar com a DWDM de 10 GB, né, a gente punha lá os módulos coloridos, podia encher uma caixa e... Entendi. Então, eu acredito que não vai mudar muito do modelo atual, né, que é esse modelo misto. Né, você não vai conseguir colocar todas as 32 portas em alta potência. Hoje, se você pegar um equipamento que faz QSFP28 e quiser colocar ele com as 32 portas, ou as 40 portas, todas com ER4, que consome 5 watts, você já não consegue. A maioria deles coloca bem escondido lá no manual, né, essa informação. Normalmente, num equipamento de 1U, você coloca você pode colocar metade. Na fila de baixo, você coloca módulos de alta potência, na de cima você não coloca. Né. E eu acredito que com o ZR essa situação vai piorar, porque agora nós estamos falando de 5 watts, nós estamos falando de 15 watts. Então, na UFC de 2019, tem um estudo de caso onde a Cisco fez uma demonstração lá, com 8 módulos que é SFPDD consumindo 20 watts cada um, entendeu? E aí eles não falam por que eles pararam em 8, mas a gente já pode desconfiar, né, que provavelmente não conseguiria dissipar tanto calor, né, num módulo desse. E tem a questão da aplicação, que eu acho também que leva a isso. Né? Dificilmente você vai botar 32 portas coloridas. Normalmente você vai ter alguma porta local. Então é natural, né, da aplicação de rede que você vai ter algumas interfaces voltadas para a linha e umas outras tantas interfaces voltadas para um ambiente local, que está ali um servidor, um rack, um switch, um outro data center. No caso, por exemplo, do X, eu imagino um cenário bem característico desse, né? Onde você vai ter o ZR para a fibra da rua e as outras portas fazendo a conexão dos participantes que estão naquele PIX, normalmente local. Então, não duvide da nossa criatividade, Thiago. Isso. Boa. Gente, obrigado, Thiago. Valeu. Palmas, palmas.